Vamos lá, meu oitavo ano, para a nossa aulinha de geografia. Estando em casa, né, para os nossos melhores cuidados nesse período de pandemia. Mas hoje a tia vai falar um pouco para vocês sobre o nosso conteúdo da unidade 2, que é sobre o mundo hoje, tá? Falando do mundo atualmente, nós temos que falar sobre os sistemas econômicos. O primeiro deles é o capitalismo. Logo em sequência eu vou falar um pouco sobre o socialismo, tá? O capitalismo, ele é um sistema econômico, né, da organização econômica e social predominante na maioria dos países, tá? Esse sistema, ele vem buscar o quê? Ele apoia basicamente na separação entre trabalhadores, né, e os donos de empresa no geral. Então, o que nós podemos concluir com isso? Que o capitalismo, ele visa a obtenção de lucro sempre, né, e a reprodução do capital. O que nós podemos destacar aqui? As características do capitalismo. São ao todas 6. Primeira delas, propriedade privada dos meios de produção. Entendendo melhor, os meios de produção, eles pertencem predominantemente a uma pessoa, né? Essa pessoa que é responsável por essa empresa, por essa parte da empresa, que é privada, né, particularmente, ela passa a pagar seus funcionários, praticamente, já que eles trabalham visando um salário que é pago pelo dono, né, pelo proprietário em si. Mas o Estado também, ele tem parte dessas empresas, que são chamadas estatais, né, mesmo, gente? Como as empresas de privatização, as de telefonia, a empresa que a gente fala também de energia, de água, todas essas são empresas que são pagas também pelo Estado. A nossa segunda característica, nós temos aqui a economia de mercado. Como nós podemos entender a economia de mercado? Ela sempre é controlada, né, pelas empresas que decidem quando, onde e quanto que elas podem produzir dentro de um estado, tá? A nossa terceira característica vem a ser o trabalho assalariado. É quando eu trabalho, né, e em troca desse meu trabalho eu recebo o salário, que é pago pelo meu patrão. Outra coisa que nós podemos destacar é a lei da oferta e da procura, que é nossa quarta característica do capitalismo. Quando eu tenho algo, quando está no mercado, um produto com maior quantidade, o preço ele vem a baixar, né? Agora, quando eu tenho em pouca quantidade, todo mundo fica procurando, os consumidores ficam sempre visando mais esse produto. Então, o que é que eu vou fazer com isso? Aumentar o preço. Isso vem a ser a lei da oferta e da procura. Nós temos como exemplo agora um exemplo bem prático, é o feijão, por exemplo, né? O feijão, ele está num período em que todo mundo está produzindo feijão, plantando, colhendo feijão. Então, o preço está baixíssimo, porque todos têm, poucos procuram. Já quando passar mais essa fase, a gente já pode procurar que vai estar bem mais difícil. Então, o preço pode aumentar praticamente. Temos ainda a quarta característica do capitalismo, a quinta, né? Que é a concorrência. Quando eu tenho algo, né, para obter mais lucro, o que é que eu vou fazer? Eu tenho uma empresa próxima à minha, que tem o mesmo produto, mas eu vou fazer o que para concorrer com essa minha outra empresa? Colocar produtos de qualidade, boa qualidade, comprar matéria-prima bem mais barata, né, mas de boa qualidade, e que eu possa oferecer à minha clientela, aos meus consumidores, um produto que ele chame a atenção para que não vá até a outra empresa concorrente. Estão entendendo, né? O foco de tudo isso. E o último é o lucro, né? A última característica é o lucro, que é tudo que eu viso fazer no capitalismo para vir, né, o meu principal objetivo, que é o lucro, tá certo? A origem do capitalismo é interessante que vocês conheçam, né? O capitalismo, ele surgiu na Europa, lá pro final da Idade Média, tá? Isso mais ou menos com o surgimento da Revolução Industrial no século XVIII, tá certo? Nessa época também o sistema capitalista se baseou em duas classes, digamos assim,
que vocês já devem ter visto no livro de vocês, que está na página 43, tá? É bom até que vocês acompanhem e vão grifando da mesma forma que a tia faz em salas de aula, ok? Vamos lá. Então, a burguesia, ela é o que? A classe maior, que quando eu falo popularmente para vocês, são a classe mais rica, os que tem mais poder de mercado, tá? E a outra classe é o proletariado, que são os trabalhadores que eles vão exercer a força deles de trabalho em busca do dinheiro, em busca do salário deles. Burguesia e proletariado, se quiserem grifar é até interessante, né? E o capitalismo também, ele passou por 3 fases, que são o capitalismo comercial, capitalismo industrial e o capitalismo financeiro. A tia vai falar sobre cada um para vocês, tá certo? O comercial, ele foi marcado pela expansão marítima, ok? Podem grifar no livro de vocês. Conhecido pelas grandes navegações, que foi iniciado no final do século XV. O segundo, que foi o capitalismo industrial, foi a invenção da máquina a vapor. Isso também foi o que marcou esse capitalismo industrial. Isso no século XVIII, lá na Inglaterra. O capitalismo financeiro, também uma coisa que marca ele, é caracterizado pela integração entre capital industrial e bancário, o capitalismo financeiro, que iniciou nessa época. Tá bom? Agora vamos passar para falar um pouquinho sobre o nosso socialismo. Ó, são poucos os países que são socialistas, né? Ele também é um sistema de organização política, econômica e social presente em poucos países. Aqui eu citei 4 como exemplo, que é a China, Cuba, Vietnã, Coreia do Norte. O que é que o socialismo ele visa mais? No sistema socialista, né, eles visam a igualdade social, é o que é buscado lá, tudo que a gente sonha, né? As pessoas ganharem por iguais, as pessoas se tratarem também de forma igualitária, tá? A proposta desse sistema é a construção de uma sociedade sem classes e sem desigualdade. É o que busca o socialismo, isso você já deve ter tido ideia, tá? Dando continuidade, as características do socialismo, né, que a tia até colocou aqui, destacou para vocês, uma delas é a estatização, a outra é a economia planificada e por terceiro temos o pleno emprego. Olha aqui, quando eu falo de estatização, é quando a terra e os meios de produção eles são do mercado, o mercado toma posse disso e ele mesmo vem a lidar com aquilo, negociando com o restante da população, né? O segundo, nós temos a economia planificada, que a tia destacou aqui. Essa economia planificada são as atividades econômicas, né? Elas devem seguir o planejamento idealizado pelo Estado. O Estado que paga cada funcionário dele, para poder ter o pleno emprego, que também todo mundo trabalha. Mesmo que o salário não esteja lá nas alturas, mas todo mundo trabalha e ganha seu próprio dinheirinho, tá? Mas assim, é só coisa positiva? Não, a gente pode perceber também que eu poderia até ter ampliado aqui mais um tópico, que são as outras formas de desigualdade social, que mesmo sendo o objetivo do socialismo, que sempre seja eliminar as desigualdades sociais, tem aqueles funcionários, né, que ficam no topo, aqueles que sempre vão se beneficiar, ter privilégios, né, tanto como outros funcionários, como dirigentes do Estado, que vão ter grandes privilégios, tá? Só para concluir sobre o socialismo, nós já sabemos, né, que o primeiro país a adotar o socialismo foi a Rússia, no ano de 1917. A partir dela, formou-se lá em 1922 a URSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. E também, logo em seguida, né, atualmente a gente também tem ideia, mesmo a China agora tão falada que está, ela é a segunda economia maior mundial, né? Ela apresenta crescente participação no cenário econômico, a China. E em 1978 foi criado também na sociedade da China as zonas econômicas especiais, aliás, que são essas, né? Por hoje é só.